Pode chegar, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um A Alma do Negócio. Fala, meu irmãozinho, você tá feliz hoje, não? Muito. Você tá com cara de cansado. É, um pouquinho, né, cara? É. Faz parte da vida, né? Daqui a pouco a coisa esquenta. Daqui a pouco a coisa esquenta porque nos bastidores aqui, Lê, a gente já conversou um pouquinho, já começou a descobrir algumas coisinhas, mas o melhor, né? Não o pior, o melhor, que tá escondendo o jogo de muita coisa. O que significa? Tem muito mais conteúdo para contar. Tem, ó, se você tá chegando pela primeira vez no A Alma do Negócio, esse conteúdo é feito para você, que é líder, empreendedor, ou tá pensando em empreender, ou tá querendo ser líder da própria vida e tá precisando de um conteúdo que venha além daquelas ferramentinhas tradicionais, ferramentonas também, de gestão, de processos, procedimentos, metodologias. Isso é extremamente válido. Mas aqui o conteúdo transborda, né, meu irmão? É isso aí. Aqui é do ser humano para o ser humano, resgatando o ser humano. Meu Deus do céu. Sem mais delongas, deixa eu falar para vocês quem a gente está trazendo para fazer esse bate-papo hoje com vocês, com a gente. Ela é uma pessoa encantadora. Sabe, gente, quando você conhece e parece que você conhece há muito tempo? A gente fala que Deus cria, espalha e de alguma forma parece que a gente se reconecta. Mas a né, gente Léo? sabe que vem do mesmo planeta. Eu né? acho que sim, cara. Eu não tenho dúvida. É estranha, né? É estranha Quando também. a gente fala que a pessoa é estranha. Brincadeira, com Somos todo carinho, né? Gente, Cláudia... Cláudia? Quem falou de mim? A Cláudia. Claudinha! Beijo, Cláudia Vieira. Cláudia Vieira, que fez um quadro lindo pra gente. Se você segue a gente nas nossas redes sociais, É isso aí. você entendeu porque eu troquei o Vieira? Você já entendeu? Uhum. Karen Vier. Eu vou fazer até biquinho pra falar. Karen Vier. Essa sim é a nossa convidada. Ela ajuda as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, ampliando a consciência dos seres humanos, porque vieram, para onde vão, a responsabilidade que elas têm sobre si mesmas, através da constelação sistêmica, exercícios sistêmicos e comunicação não violenta. Eu acertei, Karen? Perfeitamente. Gratidão pela sua Show de presença bola. aqui. Karen Vier, Eu. seja bem-vinda à Alma do Negócio. Muito obrigada. Tá feliz? Muito feliz. É uma conexão fantástica. Na verdade, eu olhei a foto de vocês quando eu recebi o, E aí? o convite. Eu falei assim, uau, Esses dois malucos. meu Deus. Quem são esses? Já conheço faz tempo. É, Como dissemos, viemos da mesma nave. E aqui a gente tem um Exatamente. problema, né, Léo? O Léo fala assim, Lê, vai ser mais uma pessoa que a gente vai ficar apegado. Porque a gente fica apegado com todo mundo. A gente é carentão, sabe? Amo. A Já gente é amei. apegado, a gente é bom pra ter uma amizade nova, né, Léozinho? Cara, a gente é mano, né, cara? A gente é isso aí. O que nós somos aqui, nós somos em qualquer lugar. Isso é verdade. E quando se conecta, vira chiclete. Isso é muito bom. Na verdade, por conta não só dos meus estudos, de toda a minha história, eu falo que eu sou quem eu sou, ainda bem. E vocês vão saber as minhas imperfeições, porque eu sou imperfeita, assumo. Aceita e é que isso dói que faz. muito menos. E é muito bom ser imperfeita. Muito. Já tô gostando. Mateuzinho, não é, eu não falo... Mateus, boa noite, Boa meu noite. querido. Tudo bem? O Léo é o Léo ácido, né, Mate? Você que está chegando pela primeira vez aqui, o Léo é considerado como pavio curto, porque ele é papo reto. Então ele fala, cara, vamos direto, vamos parar de maquiar. E uma vez ele soltou um vídeo nas nossas redes que era, eu não aguento mais essa historinha de seja F. Ah, seja F, sabe o F? O folga, seja Sim. folga. Aí o Léo falou assim, meu, para com essa bobeira, meu, você tem que mostrar sua simplicidade, sua fragilidade, esse negócio de querer ser o cara que resolve a porrada, né? Tudo na porrada. Imagina, não, nós temos que mostrar a nossa fragilidade, porque assim eu acho que a gente mostra a nossa humanidade para o outro. É isso. A nossa fortaleza, ela não é a única coisa que nós temos. Nós também temos. Sim. Mas as nossas fraquezas, elas, a conjunção de compreensão das nossas fraquezas é onde a gente chega na fortaleza. Na fortaleza. É isso. Exatamente, porque aí você tem a conexão de você com você mesmo. Exatamente. Aí é que é a grande chave da virada das pessoas e é isso que a gente vai fazer aqui um pouquinho hoje. Vamos. Ô Karen, fala pra gente. De onde você veio, pra onde você vai. Conta um pouco da sua história pra gente.
pra gente se conectar aí, porque eu sei que tem bastante passagem, tem bastante experiência, até você se tornar quem você é hoje, que é essa facilitadora de almas, né? Acho que é isso, delícia. Né? Ó, adorei facilitadora Você de viu? almas. De alma do Olha, negócio. Agora vai facilitar a alma dos empresários. Bora aqui. lá. Bom, eu venho de uma família muito simples, né? Na verdade, eu apareci no útero da minha mãe, metade. Você sabe aonde? Do meu pai, não, a gente não pode falar. Sim, não pode falar. Nem que eles fizeram para isso acontecer. Todo mundo já sabe como faz, né? E aí, então, surge este ser que nasceu em dezembro, sagitariana, Meu com muita Deus. honra. E dia 3. Aliás, Dia 3. o número 3 na minha vida ele é constante. É Eu tenho mesmo. Na 3. minha é 23, você acredita? 23? Tudo é 23. Se eu for num restaurante hoje, eu vou sentar na mesa 23 sem saber. Rapaz, é muito 3 hoje, a comunicação vai pegar fogo aqui. É, 3 é Exatamente. comunicação. E amo numerologia. Não sou expert, mas adoro. Sim. E vim para esse mundo para ser comunicadora, realmente. Mas, pasmem, É. sou tímida. Ah, você é tímida? Que Eu sou. mentira. Eu sou. O que você fez para não parecer ser tímida? Olha, apanhei pra caramba. Minha educação foi muito rígida. Foi A pela nossa minha também. avó, meus pais são separados. E aí eu cresci, obviamente, sendo o patinho feio da família, porque meu irmão, olho azul, meu primeiro neto, né? Não, ele fazia tudo, ele seria tudo e eu Pode não seria tudo. nada. E eu falava assim, gente, como isso? Então você não estuda, porque a minha nota era mediana, mas a nota dele era máxima, então ele ia ser o grande filho, né? E eu fui ouvindo isso na minha vida. Essas comparações, né? Muito. É difícil, né? Hoje eu não choro mais por conta disso. Tá Aliás, elaborado. eu dou risada, acho fantástico e explanar isso é muito Lógico. importante. Lógico. Mas cresci e essa vergonha, na verdade, eu vou dizer que me acarretou alguns momentos na vida jovem de você querer se mostrar. Eu sempre fui uma mulher alta, cabelo longo até a cintura. Sempre. Quero Vistosa. ver foto depois, porque agora não tô conseguindo Não, imaginar, vou porque a mostrar. gente conhece só nessa versão, né? Exatamente. E assim, eu precisava ser vista. Então você acaba fazendo coisas na sua vida, vamos falar jovem, Sim, principalmente, sim, lógico. para você ser vista. E obviamente você vai se deparar com um mundo que vai falar assim: e aí? Você quer ser vista? Só que tem um preço. E foi passando, isso foi passando, fui modelo. Tá. Né, os meus 17 até os meus 22 anos. Os meus 21 foi Miss Sorocaba. Uau! Meu Deus! Pergunta o que eu ganhei. Fama regional. Uma faixa. Apenas isso. Uma faixa, fama literalmente regional, porém, assim, de um assédio absurdo imagino. na época. Imagino. Mas, enfim, tive que lidar com esse assédio. Aí eu não queria ser vista? Entendi. Então, aqui é a passarela para você. Que louco, né? E as pessoas não têm noção. Não. Quando você não tem um acompanhamento, isso é muito importante, Sim. um acompanhamento, Emocional, a família, sim, tem que ter estrutura para tudo isso, para você saber lidar com esta breve fama. Porque você é nova, né? Então tá tudo lindo, enquanto você é nova. E por conta disso, então, eu entrei realmente no processo de engordar, fui engordando. Outra coisa que eu não imagino, porque você é Pois magérrima. fui engordando por ansiedade. Tá. E aí eu saí disso, entrei em outros movimentos de trabalho, fui estudando. Tá. Me formei inicialmente com administração hospitalar. Né? Adorava estar dentro do hospital. É mesmo? Centro cirúrgico, ver sangue é delicioso, dava água na boca. Você acha assim. que isso aí já tem um pouco do seu viés de cuidar de pessoas ou não? Eu queria ser médica, Ah, mas eu queria ir para a África para cuidar de meu pessoas. Deus, entendi. Uau. Então, assim, Entendi. ser médica no Brasil. Ah, legal, vou ser mais uma. Não, eu quero fazer diferente. Tá. Eu uso muito assim, quero fazer diferente. E aí eu não passei na faculdade. Não tinha nem como, né? Aham. Pra época, do jeito que eu era, modelo, imagina, agitadíssima. Não passei. Não tinha foco no estudo, Não tinha né? esse foco, não tinha. Eu tinha foco em querer ajudar as pessoas. Sim, sim. E aí eu fiz administração, né? Fui metralhada pelos médicos, assim, como assim administração na época? Não dá dinheiro. Eu falava, minha vida não é só dinheiro. Sempre Dinheiro é uma os consequência. paradigmas e crenças que a sociedade quer implantar no, né? E, na verdade, eu acho que a cultura deles, para a época com Sim. quem eu trabalhava, para a idade que tinha, eu tinha 21 anos. Foi né? anteontem isso. Mas posso falar? Anteontem, Posso anteontem. falar? Obrigada. As minhas filhas sofrem a mesma pressão da família do lado de lá, com os mesmos. Ah, você vai fazer isso? Você vai morrer de faculdade? fome. Vai morrer Ainda. Vai ainda. fazer psicologia, existe. você vai morrer de fome. 2023 ainda existe. Meu Deus. Bom, é uma pena. É uma É. pena.
Manda pra mim. Manda pra mim, a gente resolvo. transforma, a gente resolve. Bom, a partir daí fui tendo contato com algumas pessoas, sempre comunicativa. E aí, em um determinado momento da minha vida, fala assim, Karen, você é atriz nata, vai pro teatro. Que legal. Aos meus 36 anos, eu entrei. Gente, No adoro teatro. gente que E assim, subi no supera palco. o impossível. Foi maravilhoso. E detalhe, foi Se realizou. uma peça maravilhosa, o Rinoceronte. Que legal. E subi no palco sendo 2 homens, fiz 2 papéis. Então, assim, todo mundo falou, meu Deus, como assim? Eu era um político, eu era um chefe. Era da maravilhoso. hora, Depois que no meu da Instagram tem fotos, a Ah, eu gente, quero a ver, gente quero compartilha. E, assim, foi fantástico subir no palco. O meu irmão mais velho, inteligente, me aplaudiu. Você tá fazendo a coisa certa. Eu falei assim, eu acho que eu tô, né? Devo estar, né? Olha lá o reconhecimento e naquela lógico, necessidade, A né? busca, né? Aí sempre faltava alguma coisa. Falei assim, não, eu preciso pegar o meu primeiro certificado, porque para alguma coisa ele vai servir. Sim, sim. E aí eu fui me pós-graduar em desenvolvimento humano, comunicação não violenta, inteligência emocional e constelação. Que legal, Só isso, né? cara. E continuo estudando, porque agora eu vou para mediação. Também. Também. Que legal. E o que você acha que essa sua história hoje te ajuda naquilo que você se tornou hoje? Assim? Quais são os aprendizados, até para quem está ouvindo a gente, né? Sim. Que às vezes não se encontrou, que acha que está em vão o que está fazendo hoje. Né? Ah, não, nunca vou usar, nunca vou viver isso. Para que eu estou passando por isso na minha vida? Né? E eu digo que tem uma amiga minha, Adriana, que assiste a gente, né, Léo? Ela fala que viver é uma história de ligar pontinhos para trás, né? Que a hora que você vai ligando os pontinhos de onde eu vim, por onde eu passei, por que eu vivi isso, por que eu vim nessa família e por que eu empreendo nisso hoje, é que você fala, meu Deus, tá tudo alinhavado. Tudo alinhavado. Muito louco, né? Na verdade, eu vou dizer que hoje eu trabalho com isso por conta da minha história. Foram muitos aprendizados e um deles era o reconhecimento dos meus pais. Tá. Então, tudo eu queria reconhecer. Então, quando eu fui aprovada no teatro, eu passei na Escola Wolf Maia em São Paulo. Eu assim, fui lá no Wolf também. Eu pulava de alegria, falava assim, meu Deus, que maravilhoso isso. Nossa, passei. Aí, você tá esperando o quê? Parabéns, filha! Não, minha mãe olhou e falou assim, mãe, desculpa. Tô te entregando. É real. Doeu. Minha mãe já terapeutizou um monte de coisa já nossa passou. também. E aí falei, minha mãe olhou pra mim e falou assim, legal, filha, você passou? Eu falei, passei no teste e tal, vou fazer. Quanto você vai pagar? Eu falei, eu vou pagar. E aí, obviamente, houve um atrito sério, mas passou. E aí eu fui estudar, não concluí em São Paulo, concluí no Conservatório Carlos Gomes em Campinas, que foi o curso legal, técnico. sim. E foi maravilhoso tanto quanto conheci grandes atores, meus professores maravilhosos, enfim. Trabalhei muito isso. E por conta, então, dessa minha história, eu transformei a minha vida. Então, eu passei a me reconhecer. As pessoas falam muito de autoconhecimento. Eu falo de reconhecimento. Bom, Por quê? Explica a diferença. Para mim, no meu ponto de vista, autoconhecimento nada mais é que você entender quem você é. Ponto. Legal. Então, eu estou me reconhecendo, estou me reconectando, que é o que eu faço com as pessoas hoje. Por quê? Porque eu sou. Você nunca deixou de ser. Eu estou aqui, na verdade, porque a gente é, né? A gente vem de antes, né? Mas eu estou aqui e eu preciso saber quem eu sou. Então eu me reconecto. Porque reconhecimento, para mim, tá? Respeito. Não faz sentido, né, Léo? Faz muito sentido. É muito legal ver o que você está falando, porque assiste muitos pais, né, que acompanham a gente, e tem muita gente que às vezes está no looping da vida, buscando esse autoconhecimento, mas o que você trouxe do reconhecer é você olhar com carinho para a sua história e perceber que você passou muito tempo buscando a atenção de todo mundo, menos de você. Exato. E daí, de repente, a vida te dá a oportunidade de fazer com que você olhe para você. Exato. Nas suas imperfeições, né? no seu jeitinho particular, na sua meiguice, no seu lado engraçado, cômico. Eu acho que isso é importante enfatizar para as pessoas. E o quanto, Léo, isso que ela falou, deixa eu pegar aqui, quando ela chegou, peraí, dá para ver aí, ó, o poder do subconsciente. Dá para ver, Mate? Tá bem na minha cara mesmo, que o interessante é o livro agora, não eu. Tá vendo?
Esse livro, quando a Karen chegou, ela falou assim, adoro esse livro, né? Esse livro aqui, ele explica muito quantas coisas a gente faz achando que a gente tem consciência do que faz. Exatamente. E a gente não tem. E hoje já, ou pela neurociência ou por correntes da psicologia, a gente sabe que de 92% a 98% do que a gente faz está num nível inconsciente. Totalmente. Ou da roupa que a gente escolhe, ou do estímulo que eu dou, ou dos meus mecanismos de defesa. E quando a gente se reconhece, a gente também aceita que tem um conteúdo que a gente vai demorar para acessar, né? Não é tudo, não é porque eu me reconheço que eu acessei todos os conteúdos. Até mesmo né? porque eu acho, né, cara, que essa busca pelo reconhecimento, se você não se reconhece, você a toda hora você vai mudar de estágio e vai buscar o reconhecimento, né? Sim. Eu acho que isso acontece, não é uma... os nossos vícios comportamentais é igual de droga. Eu tenho que vigiar sempre. Exato. E assim, eu brinco que eu não passo fome mais na minha vida, né? Não passo. Essa Apesar de página ter já passado virou, um já virou. processo muito importante, Sim. que eu dou um valor. Na minha vida eu honro falar isso. Eu falo de honra por conta da Sim, constelação. sim. Quando eu abri a geladeira, eu tinha um repolho e uma garrafa de água. E eu morava com a minha mãe e eu sustentava minha casa com R$600. Deus do céu. Trabalhando num call center, fazendo faculdade. Então assim, Tá tudo eu certo. sou quem eu sou hoje. Porque eu você sou- viu aquele repolho, aquela água lá na... Exatamente. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Nós temos amigos. E eles são muito importantes. São. Porque uma amiga foi em casa, eu esqueci, ela abriu a geladeira e falei, pega a água lá. A hora que ela pegou a água, ela abriu a geladeira, ela falou assim, ela conversou com todos. Não passou 24 horas, a minha casa estava lotada de comida. E não porque eu passava fome. Não, é porque eu tinha uma necessidade e ela era... Era uma fase. Exatamente. E tinha aquela condição para aquilo, né? Exatamente. Então, assim, e tudo bem. Então, hoje eu tenho essas minhas amigas há mais de 25 anos. Entreguei a idade, né, Rony? E uma está no Canadá, a outra está aqui no Brasil. São irmãs, amo de paixão. Que legal. Então, são pessoas especiais na minha vida. Mesmo à distância, existe uma conexão perfeita. E se tocar o telefone agora, o assunto continua. Que da hora. Que legal. Então, assim, amigo é importante quando são amigos. Ô, De- Karen, deixa eu fazer uma Para aí. perguntinha. Não, você já vai ganhar. Um dos motivos, não sei, tá? Que te causou essa busca por reconhecimento tem a ver, curiosidade, tá? Sim. Tem a ver com a separação dos seus pais? Totalmente. Totalmente. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. Por conta de conflitos dos pais, houve um distanciamento do meu pai comigo e com meu irmão. Na verdade, meu irmão e comigo, né? Eu sou mais nova. E, infelizmente, passamos uma fase sem a presença dele e depois, obviamente, ele tentou resgatar. Meu pai é uma pessoa, né? Ele não está aqui conosco mais, mas uma pessoa maravilhosa, muito brincalhão, muito divertido, mas ele tinha aí as suas diversões, então ele não tinha essa atenção 100% ou 90% com os filhos, Entendi. né? Então, quando a gente entrar em consideração, vai falar que o papel Vamos do pai é falar. importante. Isso, Mas, isso. assim, eu não tive a fase que eu precisava, né? Que é dos 2 anos até os seus 7. Porque depois vem uma outra fase, que é o pai levar o filho para o mundo. Eu não tive a presença dele. E por conta disso, eu tive relacionamentos amorosos Meu frustrantes. E eu fui reconhecer o meu pai aos meus 37 anos, através da psicanálise que eu passei, porque eu caí em depressão por conta de um relacionamento. Sim. E aí, por conta disso, então, eu olho tudo com outros olhos. E aí, assim, esse adendo é importante. A separação é do homem e da mulher, não é dos pais. Muito bom isso, hein? Tá? Os pais não se separam nunca. Nunca. A mulher e o homem, sim. Porque cada um vai seguir seu destino. Escolhas. Os pais não podem faltar na vida dos filhos por conta de. Não. Porque aí eu culpo o outro, eu jogo a minha responsabilidade nas costas do outro e eu fico livre. Lógico. É fácil assim, né? É fácil. E não é Uma aí. coisa muito legal de ouvir você falar essa coisa que o Léo trouxe sobre essa necessidade de reconhecimento é que isso também transforma muitos líderes, muitos empresários em pessoas cheias de paranoias, repletas de paranoias, e isso vai refletir sim do jeito que você faz no jeito que você faz a gestão das pessoas, do jeito que você convive com seus pares nos trabalhos, né? Eu vou dar um exemplo que a gente chegou a estudar isso.
Quando você tem medo de ser preterida e humilhada, é porque normalmente a gente descobre quando o líder ou o empresário assim, é porque na infância ele foi muito comparado. Olha seu primo como se veste bem, olha como você senta toda relaxada, olha como você é muito comparado. Olha como você é destrambelhado. Quando a gente tem esse medo de ser... A gente cresce um adulto que invariavelmente ou se atira de mais ou se atira de menos, porque vai pro extremo. Tem vergonha, né? Exato. Ou tem vergonha, então eu só vou abrir a boca se eu for extremamente competente, coerente ou correta. Então estuda, fica paranoica, não pode dar uma frase errada, não pode soltar, com perdão da palavra, um pum na hora errada, que já fica todo perdido. Sim. Né? Então fica ou vai pro escrachado. Eu sou porra louca, porque ele vai pro extremo também, porque se tiver que alguém zoar comigo, eu mesmo vou me zoar, entendeu? Cara, eu passei por tudo isso. Você passou? É fantástico, você está contando a minha história, né? Tá lendo aqui, né? Tem um letreiro. Porque foi isso, tímida. Não é, hoje eu não sou. Sim. Eu sou em momentos, claro, se me pegar desprevenida, você fala, né? Opa, a bochecha vai ficar rosa, mas vai passar sim. em 10 segundos e tudo bem. Mas foi isso mesmo. A timidez veio, aí eu precisei mostrar a beleza que naquela época era muito importante, mulher vistosa. Claro. Né? Ainda mais que essa altura toda e bonita, aí vou aproveitar o que Agradeço. eu tenho, né? E aí depois dessa fase, então vem o quê? Essa expansividade. Saquei. Eu não tinha menos de 10 pessoas de amigos em volta de mim. Por quê? A Karen tem que estar na festa. A Karen tem que estar na turma. A Karen tem que estar aqui. Por quê? Porque era a pessoa que se divertia. Me reconheço, hein? Exatamente. E assim, eu precisava movimentar essa turma. Então, sempre rodeada de pessoas. Não de amigos. Pessoas. É isso. É E é muito importante, acho que o líder, né, o empreendedor, você que está nos assistindo agora, entender como o seu subconsciente trabalha. Isso não é consciente, a pessoa só é subproduto ou produto daquilo que viveu. O Léo, ele teve uma época quando a gente estava com a agência, loucura. Eu tinha saído dos palcos, né? Porque eu trabalhei também um tempo como ator e dançarino e tal. Aí o Léo assim, um dia eu vou te levar de volta pros palcos. Vamos palestrar? Eu não quero, meu irmão. A gente precisa palestrar, cara. Eu vou lá, eu dou retaguarda para você. E a gente era muito convidado para falar sobre comunicação estratégica para as empresas, né? Vamos palestrar, cara. Eu vou te levar de volta pro palco. Até um dia que ele teve um insight. Ele falou, meu Deus do céu, eu quero usar ele porque eu não tenho coragem de ir pro palco, que é um lugar que eu gostaria de ter estado. Não tenho coragem de assumir, não é nem de ir pro palco. Que eu gostaria de estar no palco. Ele falou, tô usando meu irmão mais velho. Ah, entreguei que sou mais velho. Então, mas bem mais velho, todo mundo já sabe. Não se preocupa. Todo mundo sabe. Que história é essa de dançar? Dançar, você podia fazer um passinho agora pra gente. Não dá. Mate, a gente vai fazer um episódio que eu vou dar uma sambadinha, tá? Aí você escolhe um sambinha. Cara, eu esqueci que não pode levantar a bola com ela, que ela é alta, ela corta. Você tá gostando desse bate-papo com a Karen Vier? Vou fazer até beicinho para falar. A gente vai entrar agora no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa visão da constelação sistêmica para líderes, empresários, empreendedores, para seres humanos e o que é a comunicação não violenta. Fica com a gente volta já, tá bom? Muito bem, estamos de volta. Tá gostando desse bate-papo? Ah, você não assistiu o primeiro bloco? Então assiste que é muito bom. Karen Vier, essa facilitadora de almas, aproxima você da sua realidade, da sua essência, através de constelação sistêmica e comunicação não violenta e várias outras coisas que eu sei que ela é cheia dos paranauê. Ela não fala, mas ela é cheia dos paranauê. E a gente falou no primeiro bloco sobre a trajetória dela, os aprendizados. E agora eu queria entender, em linhas gerais, já vieram outras pessoas aqui que explicaram, mas eu acho que sempre é bom a gente reforçar e para desmistificar um pouco. Primeiro vamos entrar no assunto, o que é constelação sistêmica e de que forma ela auxilia famílias, empresas, pessoas no seu desenvolvimento, né? Sim. Como eu disse no primeiro bloco, né? Tudo é o meu ponto de vista. Cada Lógico. pessoa tem as suas experiências. A técnica ela é uma só, ela é única. Porém, as pessoas que aplicam, você tem sempre sua energia, né? Tem o seu jeitinho próprio. Exatamente. O jeito de ser, E é importante que seja diferente. Que bom, né? A constelação, para mim, eu falo que é uma técnica que coloca a vida em ordem. Ponto. O que é essa ordem? Né? É você realmente assumir o que é seu de responsabilidade, colocar a ordem e hierarquia, porque também faz parte da constelação, olhar para onde está, qual é o seu lugar?
Qual o seu lugar? Qual é o seu lugar? Essa pergunta dói, hein? Ela é perfeita. Ela dói no primeiro momento quando você está mas fora. Quando você encontra mas seu quando lugar... você toma o seu lugar é maravilhoso. É verdade. Então a constelação ela traz para você, no meu ponto de vista, essa forma de viver de uma forma muito mais leve, uma vida leve, porque você se reconecta com você, no seu lugar, no seu papel, na sua família, na sua cidade, no seu mundo. Na sua empresa. Exato, principalmente na empresa, porque quem é você lá? Você tem um sócio? Tá bom, mas qual que é o nível dessa sociedade? Porque o financeiro nessa hora fala muito alto. E as pessoas precisam entender que a constelação organizacional ela é muito importante. E não é porque eu sou mais velho, eu sou mais nova, que eu vou mandar. Não é isso, Não. né? Como é que foi o investimento disso tudo? Então tem uma análise para ser feita para que essa constelação aconteça. Entendi. Então ela vem colocar em ordem a sua vida. Mas, pasmem, né? Tem pessoas que acham que é um milagre. Uma varinha de condão, que você faz um tique ou um estralo de dedo, tudo mudou. Não. Ela é uma técnica maravilhosa como outras. Sim, Gosto muito da psicanálise, por exemplo. Também. Mas ela é 50% do caminho. Então ela vai direcionar, ela vai mostrar para você a sua história. Isso é muito importante. As pessoas precisam entender o que é a sua história. Então, o que é honrar? Né? As pessoas falam, honrar, para mim, é você olhar para a sua história, reconhecer que existiu tudo aquilo, as dores, os sofrimentos, as lutas, mas houve os amores, houve as conquistas, da forma para a época, mas houve, e que tudo isso faz com que uma história acontecesse para você chegar onde você chegou. No caso, eu tô aqui hoje por conta disso. Então, eu honro como? Olhando para essa história, reconhecendo tudo que aconteceu, falando, ok, já sei quem é a Karen nesse métier todo, mas agora eu faço o quê? Eu tenho a gratidão pelos meus pais, pela vida, porém é um desequilíbrio porque eu não tenho como suprir essa gratidão com os meus pais, porque o único desequilíbrio na constelação é a relação de pais e filhos, não tem como. Né? Mas o que você faz para que isso seja equilibrado? Seguir a sua vida, seguir adiante. Reconhece, deixa as responsabilidades dos maiores, porque eles são maiores. Se coloca fica no seu com lugar. Seu peso e vai embora para sua vida. Escolha fazer diferente. Então a pessoa vai para a vida. Então a constelação faz com que você tome a sua vida. Para você, em ordem, ponto. Muito legal. Ah, mas eu estou acostumado a viver lá atrás. Então é uma escolha de viver lá atrás. Porém, quando você passa pelo processo da constelação, não volta mais o que era antes. Você pode ficar num padrão repetitivo do que era. Sim. Mas tudo que foi olhado, foi trabalhado. Reconhecido, foi trabalhado e não tem como voltar atrás. Eu gosto muito da ideia de olhar para a palavra sistema, né? Quando se fala de constelação. Porque, por exemplo, uma empresa é um conjunto de sistemas. Exato. Uma família é um sistema por si só. Sim. Né? O sistema, ele é um conjunto de processos e procedimentos, de conexões, de hierarquia, de fluxo, passa por quem veio primeiro, quem vem depois. Né? Então, eu acho que é muito esclarecedor quando a gente fala de a constelação. Tá, tira a constelação, pega só... vamos entender a palavra sistema. Ou sistêmica, né? Ou sistêmica. Uma árvore tem todo um sistema, né? Exato. Desde captação, desde ordem de crescimento, desde origem, desde como... de como é fecundado, de como cresce, né? Sim, tudo. E de como vai, né? Aqui, ó, nosso corpo físico. É um sistema, é verdade. É um sistema. É verdade. Nosso corpo é um sistema. Tudo bem, para eu estar aqui, eu tenho 50% pai e mãe. Lógico. Sua participação muito importante. Muito importante, óbvio, né? Minha estrutura. Aliás, as pessoas precisam entender, né, que você começa a honrar a sua história a partir dos seus pais. Ah, mas meu pai foi um alcoólatra. É uma escolha dele. Ah, mas a minha mãe me batia. É o que ela aprendeu a ser. É isso. Ah, mas ela foi carrasca. É o que ela podia te dar. E aí? Todo mundo faz aquilo que pode fazer com a consciência que tem. Você vai ser carrasca? Não, eu vou julgar. E aí entra a comunicação não violenta. Depois a gente vai... Vamos entrar, quero saber. Só nesse detalhe. Tá. Por quê? Porque quando a gente julga, eu só consigo julgar a mim mesma. Eu não consigo julgar o outro. Verdadeiramente, não. Não. Mas o outro eu faço o quê? Eu condeno. Eu condeno. Verdade. É a base da comunicação não violenta. Eu condeno o outro. Poxa, então eu sou juiz? Quem sou eu? É porque você não quase que brincar de Deus, né? É quase que brincar de Deus, né? Eu falo nos meus vídeos, muitos deles, divinos e divinas, boa tarde, boa noite, porque nós somos a semelhança. Então, se eu tenho
poder, vou colocar entre aspas, Sim. de ser semelhante a ele, é porque eu tenho todo esse poder, esse movimento, e eu consigo trabalhar meu subconsciente para isso. Sim. Agora, eu preciso reconhecer tudo isso, mas saber que a estrutura vem de pai e mãe. Então, assim, Vamos entrar nesse assunto de pai e mãe. As pessoas acham que honrar pai e mãe é a gente escolher as partes boas e ruins para levar adiante. Vou E não copiar. tem nada a ver. Não. Pelo contrário, quando você honra, você está olhando para a verdade. Eles foram assim, ou eles são assim, ou os meus antepassados foram assim. E assim, só uma vírgula aqui. Cara, qualquer antepassado nosso foi mais ruim do que bom, tá? Mais bruto. Né? Mais bruto, né? Vamos só olhar para a história. Exato. Então não é privilégio seu de ter alguém ruim na sua família. Não, todos os nossos antepassados. É uma evolução que a gente está vivendo. Eram mais rústicos, né? Nós éramos Sim. mais rústicos. Vamos pensar na época, qual era a estrutura que eles viviam? Então, assim, eu não posso chegar para os meus pais ou eu copiar. Imagina Sim. eu, na idade que eu tenho, copiar a minha mãe ou a minha avó ou a minha bisavó, que ela não tinha estrutura que eu tenho hoje. Então, se hoje eu não faço diferente, desculpa. Tá errado. Tá equivocado mesmo. A sua vida tem que andar. Você tem que evoluir junto. E evoluir e reconhecer é olhar, honrar, né? Eu reconheço essa história, ela me fortalece com as bolachas que eu levei da minha mãe, Sim. com a minha avó sendo carrasca. Com os as castigos pessoas. que me colocaram. Tá Sim, tudo não certo. importa, com suicídios que houveram, né? Vamos pensar Sim, nisso tem também. também. Sim, Abusos também. Olha, abuso é o que mais tem. Eu imagino. Né? E hoje eu tenho a honra de falar, eu falo honra porque, assim, é muito bom eu obter as histórias das pessoas da minha vida. Eu trabalho para o SUS voluntariamente. Você eu trabalha pro faço SUS? constelação em legal. grupo. Legal, cara. E, assim, é maravilhoso você olhar aquelas pessoas, ex-dependentes químicos, e o cara chegar para você e falar assim: eu preciso te elogiar. Eu não sou sozinho, eu tenho uma equipe de psicólogos por trás. Mas ele fala assim, a minha filha chegou para mim e falou assim: nossa, papai, você voltou a ser o que você era. Olha que lindo. Não tem preço, né? Não tem. Tá pago. Foi meu presente de Natal do ano passado. Que legal. E aí você fala, que ótimo. Uma mulher que é vista pelo marido como a dona de casa. Mas se fosse dona de casa seria maravilhoso, né? Dona de casa. Não, ela é empregada. Serviçal da casa. Exatamente. Então ela fala assim: eu não consigo fazer as minhas coisas, eu não consigo me ver, porque eu tenho que viver em função a eles. Você fala, mas é uma escolha. Ah, mas eu vou apanhar. Pronto. E aí? Então, eu faço com muito amor. Aliás, meu trabalho eu faço com muito amor. E lá dentro é as histórias que eu aprendo. Eu aprendo a viver, né? Ali. E a constelação me proporciona isso, viver. Então, assim, as pessoas que gostam da constelação, participem de grupos, vão servir a história do outro, porque vai ter nem uma palavra para você levar embora e você vai aplicar na sua vida e vai transformar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a função materna e a função paterna. Né? O que o pai empresta para os seus filhos e o que a mãe empresta para os seus filhos, e de que forma quem é mamãe e papai hoje, quem é empreendedor e tem as suas famílias, né? O que a gente repassa, se a gente não elabora isso direitinho, o que a gente repassa de ruim, por exemplo, né? Sim. De pai e de mãe. Explica pra gente. Na visão da constelação, a gente fala que a mãe ela é muito importante e ela os filhos ficam vinculados até os seus 2 anos. Tá. As pessoas não acreditam nisso. Né? Na terapia, a gente olha até os 7 anos. O vínculo da criança com a mãe, dos 7 anos e meio até os 14 com o pai, a partir dos 15 toma a vida adulta. Isso. Mas na constelação, a partir dos 2 anos, é o pai quem pega esta criança e leva para o mundo. A função do pai é muito importante. E, Karen, o que acarreta se o pai não levar para o mundo? Vão se tornar pessoas medrosas, inseguras, pessoas que não vão enfrentar a vida. Por quê? Porque a energia masculina que todos nós temos, ela é aplicada em todo esse conceito da vivência com o pai quando ele mostra o mundo para a criança. Tá. Então, o seu filho é muito importante viver com o pai. Então, assim, o pai que pega a bola e vai jogar? Sim, não que a mãe não possa fazer, mas é uma função do pai também. Sim. Porque a mãe fica muito focada na educação.
Né? Então, assim, a mãe tem verdade. esse compromisso, né? Educacional. O pai também tem. Mas ele tem um papel muito importante. Então, a mãe vem com toda a sua parte emocional, porque a mãe traz, por ser o feminino, Sim, sim. né, mais ativo. O acolhimento, Exato. Né? Então, assim, mas, a amamentação para quem consegue. Então, esse contato é maravilhoso com a elaboração criança. de sentimentos, né? O que você está sentindo, o que Muito. você está pensando. A mãe tem, né? Sim. Isso quando tem a mãe, né? Que tem esse Tá. envolvimento com os seus filhos. Porque muitas precisam trabalhar. Então, seus 4, 6 meses, a criança vai para uma creche por necessidade, enfim. Mas tem mães que suprem isso depois. Claro. Né? Então, a mãe tem todo esse acolhimento. E o pai tem o mostrar para o mundo. Então, a mãe direciona a filha, os filhos, a serem pessoas com sucesso. A mãe. A mãe, Tá. com muito sucesso, carreira, né? Trabalho. O pai é dinheiro. Só que é linkado. Que é a prosperidade financeira, vamos dizer. Toda a prosperidade financeira é vinculada ao pai. Então, eu vou crescer medrosa, vou crescer insegura. Você acha que eu vou conseguir ganhar dinheiro? É minha história. Também. Porque foi exatamente isso. A separação dos meus pais, como você perguntou, influenciou muito. Eu só fui reconhecer o meu dinheiro faltando uma semana para o meu pai fazer a passagem. Meu Deus. Eu Uau! passei por uma Tô constelação. todo arrepiado. Meu pai fez a passagem dia 22/2/2022. Portal aberto, Caraca. Meu Deus do céu. às 5h05 da manhã. Foi numa carruagem. Né? E aí, antes disso, eu estava num curso, né, num workshop em constelação com cavalos em Curitiba. Meu Deus. E eu passei por um processo de abuso. Eu, quando criança, Sim. por ser alta, né, essas coisas, enfim, eu tive alguns acontecimentos dentro do supermercado, Imagino. né? Enfim. É, Então, cuide das suas filhas, né? por Porque, favor. né, Por infelizmente, favor. tem pessoas que olham. E foi na fila do pão, tá? Fila do Olha pão. isso. Enfim, passei por alguns abusos e eu achava um absurdo. Então, quando a gente passa em processo de workshop, você passa por processos Sim. com temas, né? E eu passei pelo tema abuso. Falei, eu vou entrar, preciso olhar para isso. Mas isso é muito bem resolvido para mim. E na hora você fala, vou trabalhar isso Lógico. na constelação. E quando eu entro no campo, né, que eu sento naquele grupo, uma pessoa então foi constelada, e aí ele fala algo que me tocou. Eu falei assim, peraí, Ativou um gatilho. totalmente. E é bem assim. É. Na hora eu falei assim, gente, pensei, não é esse abuso que eu tenho que trabalhar, porque eu estou resolvida em relação a isso. Não teve ato sexual, Sim, graças sim, eu a entendi. Deus. Mas eu falei, não está resolvido isso para mim. É uma violência, vai. É vamos uma dizer assim. violência, Lógico. sim, porque houve um toque. Sim, sim, Tá? sim. Mas eu achava um absurdo a minha mãe chegar para mim e falar assim, filha, cobra a pensão do seu pai. O que vocês acham disso? Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que é melhor o Léo responder, porque o Léo vive isso. O que você acha? Você chegar para os seus filhos, enfim, eu não sei qual que é. Não, eu vivo isso. O que ele está falando, eu Ele vivo vive isso. com Ah, a os seus ex-esposa filhos. dele. Com a minha Muito bem. ex-esposa, bom. Ok. Enfim. As Por pessoas... isso que a minha pergunta foi... Sim. em E cima. aí, vai ser bem importante isso. Espero contribuir muito com você Sim. Já está também. contribuindo. Na hora veio o gatilho e eu falei assim, abuso minha mãe fazer isso comigo. Ah, E fui pro campo. E na hora que eu pego o microfone, eu falo assim, minha mãe abusou de mim quando criança, porque eu achava um absurdo pedir um dinheiro que eu não tinha que pedir pro meu pai. Aí o constelador, o Paulo Newman, que faz todo o processo, ele entrou no campo e falou, eu vou responder. Ele falou assim, de quem é a pensão? Pronto, fui constelada. foi desse jeito. Foi. E falou assim, de quem que é a pensão? De quem era a pensão? Era minha. Meu Deus. E eu renegava isso desde os meus 7 anos. Entendi. Eu não queria pedir dinheiro pro meu pai, porque eu achava um absurdo. Entendi. E estou também arrepiada Eu de também contar tô. a história. E aí ele falou assim, ele pega então um livro, Onde Estão as Suas Moedas, que é um livro maravilhoso. Olha, anota aí, Indicação. ô, Mate. Onde Anota estão aí. as suas... Se depois você as quiser suas até minhas moedas. colocar aqui, pode pôr também. Onde estão... É um livro, né? É uma bibliografia. Onde Estão as Minhas Moedas. As minhas moedas? Isso, Onde estão as maravilhoso. minhas Eu moedas? só não vou lembrar o autor agora, perdão, mas é fantástico para dar o entendimento de onde vem a sua parte financeira. É a história de um casal que tem seus filhos.
na área rural. E por aí vai, quem tiver curiosidade, leia o livro. Leia. Que é fantástico. E ele conta esse livro para mim na hora. Tá. E ele fala assim, a pensão era sua e não da sua mãe. Você tinha que pedir pro seu pai. Aí deu um... Vê qual... É esse aí? Esse... João. João Garriga Bacardi. Muito legal. Na verdade, a gente usa mais aquele ali, na verdade. Qual que é a capa? Aquele amarelinho ali em cima. Esse amarelinho, Esse, Mate. Vê se é o mesmo foi esse aqui. autor. É o mesmo, tá? Mas a capa que eu li foi deve essa daqui. mais atualizado. Mas, enfim, Tá. tem várias, né? Muito As bom. chaves, deixa eu ver. As chaves do vínculo entre pais e filhos. Cara, vou comprar. Não, Isso é pro pai ou pros filhos também? Pros dois. Pros dois. Porque Bom, você vou vai comprar. entender por onde vem o seu dinheiro. Vou comprar. Fantástico. Simples, porém profundo. Não? Imagino. Vou fazer Né? a leitura na Fica família. a dica. E aí, Obrigado, por conta disso, eu saí de lá. Falei assim, já entendi tudo. Porque a alma entende, gente. Lógico, a constelação é lógico. isso, né? É um processo que a gente fala, não é espiritual, porque vem através do DNA, mas eu entendi tudo aquilo. E eu volto, meu pai então tinha sido internado, e eu fui visitá-lo. É. Eu voltei numa segunda, na terça-feira eu estava no hospital, dormi com ele. Não levei roupa, não levei nada. Falei, vou dormir com meu pai. E o Paulo só fala assim pra mim, entra e seja filha. Só. Falei, tá bom. Entrei, meu pai estava acamado, enfim, nós conversamos muito. Ele perguntou como é que foi o curso, eu relatei. Aí ele virou para mim e falou assim, filha, tudo que eu fiz, eu vou deixar para vocês. Eu falei assim, tá bom, pai, mas eu entendo, né, o que o senhor fez. Mas se o senhor puder ficar um pouco mais, é o que a gente quer. Uhum. E vamos. Ele falou, Lógico. não, vamos fazer tudo isso, eu quero estar com você em vários lugares, não sei o quê. Eu gosto do seu trabalho, eu reconheço você. Ai! Jura que ele entrou assim. Foi uma choradeira, Imagino, tanto eu quanto ele. eu reconheço você. É. Ah, e detalhe. O Paulo falou assim, você vai entrar e vai ser filho e vai receber o que você precisa. Foi essa a fala dele. Entrei, ele falou, eu reconheço o seu trabalho e você precisa ajudar as pessoas mesmo. Eu falei, tá, pai, e eu vou começar por você. Meu Deus. Eu tô aqui pra isso. E conversamos muito. Aí ele virou pra mim e falou assim, tem um dinheiro X na conta, vai ser dividido igualmente entre vocês. Eu falei assim, tá, pai, a gente vê isso depois. Tudo bem? Ele falou assim, mas eu quero que você saiba disso. Eu falei, eu aceito. Na hora, eu aceito. A constelação veio. Olha. Eu aceito. E passamos uma noite, óbvio, dormi sentada. E pra mim aquilo foi maravilhoso. Ele falou assim, eu preciso te dar uma coisa. Vou ter que engolir pra não chorar. Ele abriu o braço e falou assim, tá aqui o abraço que Meu você... Deus do céu. Esperei esse abraço 44 anos. É. Bora para um comercial, a gente volta já. Ave Maria, fez todo mundo chorar. Estamos de volta, depois de muito chororô. Eu fui trazer a Karen Vier aqui, achando que ia ser bolinho pra gente, aí ela fez... A gente é muito... Fez bolinho de chuva, choveu aqui. A gente é muito chorão, cara. Até o mate ali, eu senti que o mate deu uma segurada ali. Ave Maria. Bom, quando a gente fala de filho, né? Sim. É por isso que eu falo, quando a gente entra fazendo mentoria para empresários, nas empresas, a pessoa vem com aquele... Não, porque o ROI, o retorno, o break-even, porque não sei o que eu falo, por trás desse cara aí tem um ser humano que tem a vontade de ser feliz, que deve ter filho, que tá louco para tudo dar certo aqui nessa empresa, para ele conseguir, né, ter o carinho do filho, ou retribuir pro filho, né? Somos sentimento, né? Os caras ficam se... Né, Leozinho? É bom chorar, não é? Não, é legal, porque essa relação de pai, filho, mãe, filho... ela tem uma importância na vida das pessoas que as pessoas acho que não têm noção, né, cara? Sim. E assim... Não, e eu quero até complementar do que a gente estava falando antes, porque a gente falou da constelação, né? E eu sei que tocou um pouquinho de vocês, e que bom, né? Porque se toca porque a alma tá ativa, né? Ui, delícia. Eu tenho uma gratidão pela minha mãe ter feito isso. Porque por conta de tudo isso, passar por todo esse processo e concluindo, né? Meu pai... Depois de uma semana, ele... foi depois de uma semana ele partiu. partiu. Uma semana cravado. Desencarnou. Ele desencarnou.
E assim, e detalhe, né? Eu fui na segunda-feira, ele faleceu numa terça, na segunda-feira eu queria entrar no UTI, não podia, estava entubado já. Ah. E aí eu olhei através do ouvido e falei pra moça assim, né? Pra médica. Eu falei, eu preciso entrar e falar no ouvido dele. Ela falou, você não pode entrar porque acha que é Covid. Eu falei, não, ele não tem Covid coisa nenhuma. Eu falei, deixa eu entrar. Não pode, não pode. Fiz pra ela assim, a senhora entende física quântica? Ela, eu falei, não, esquenta a cabeça. Eu olhei pelo vidro, fixei ele e falei assim, pai, eu te libero. Aí, e foi exatamente depois disso? Depois de 12 horas. Uau! 12 horas, saí de lá, era 5 e pouquinho, ele morreu 5:05 da manhã. Quem foi pro hospital? Nenhum irmão queria ir. Peguei meu carro aqui em Indaiatuba e corri em Sorocaba, porque ele morava em Sorocaba. E aí, então, cheguei lá e realmente tinha notícia de que ele tinha feito a passagem. Mas, assim, alma lavada, né? Então, isso é constelação. E, de uma certa forma, esse trabalho que você fez contigo influencia diretamente na sua filha. Totalmente. É uma filha? Eu tenho uma filha. Na verdade, eu tenho duas, tá? Tenho duas filhas, porque numa constelação, na verdade, eu apenas tive a certeza de que eu tive um ciclo na minha história e que eu fui tomar esse banho e eu tive esse ciclo no meio do boxe. Eu falei assim, gente, isso aqui é um aborto. Eu olhava pra isso e falei, não, isso aqui é aborto. Detalhe, meu ex-marido operado. Meu Deus. E eu falei assim, bom, ele manda, ele é quem controla. Porém, na constelação, na visão da constelação, os abortados é quem escolhem não ficar. Eles que escolhem não ficar. Então, a Maria Eduarda, minha primeira filha, tem 13 anos, e a Maria Fernanda, porque eu dei o nome, sim, porque eu fui constelada pelos cavalos em Curitiba, e o cavalo da filha encostou em mim, e eu olhei, falei assim, eu tenho certeza que você é minha filha, isso né? Em consciência, o cavalo fez assim pra mim, com o pescoço. E aí o Paulo olhou e falou assim, Karen, sabe quem é? Eu falei, sei. Ele falou, por que você não me contou? Era assim a conversa. Falei, porque eu não tive oportunidade. Ele falou assim, então acolha, é sua filha. Eu falei, eu sei, o nome dela é Maria Fernanda. Que da hora. E aí eu fiz essa tatuagem. E essa tatuagem, na verdade, foi depois que eu voltei de viagem. Eu estava dormindo, acordei e falei, acho que eu quero tatuar. E fui no Pinterest. A hora que eu olhei a tatuagem, eu chorei, assim, meia hora, mas incompulsivamente. Eu falei, essa é a tatuagem, eu e minhas filhas. Que lindo. Que lindo. Que lindo, que lindo. Eu e minhas filhas. Ô, Karen, fala pra gente. Eu senti numa época aqui no Brasil, ver uma enxurrada de gente falando de comunicação não violenta. Mas eu acho que ficou tudo num campo tão pouco concreto, né? Ou assim, tão pragmático, assim, ou é muito relacional, ou é muito ou não é, tem que ser assim. Na prática, o que é a comunicação não violenta? Como a gente pode aplicar ela para fazer uma liderança, gestão de um filho, de uma equipe? Explica qual é o conceito da comunicação não violenta. Bom, o conceito da comunicação não violenta é você demonstrar as suas necessidades. Ponto. Exato. Então, quando você está num relacionamento amoroso, num relacionamento com chefe e seus subordinados, amigos, vou comprar um pão na padaria, não importa. A sua comunicação tem... claro que você tem uma base de educação. Lógico. Porém, a sua educação é você respeitar o outro. Porém, quando acontece algum fato que traz algum conflito para você, você precisa retornar com as suas necessidades. Porque o outro não sabe. Me dá um exemplo. Por exemplo, vamos lá. Vou usar o pão, que é bem simples. Vamos. Então, eu vou na padaria, eu chego para a pessoa e falo assim para ela, eu quero X pães, mas eu não quero queimado. Isso é uma forma de se comunicar. Sim, sim. Ok? Eu sei que aquela pessoa que está ali trabalhando, sabe Deus quanto tempo, ela pode estar com uma cara feia pra mim, aquilo lá me incomodar, vamos falar assim, né? Sim, ativar alguma coisa em mim. Ativa alguma coisa. E se ativa é porque eu tenho algum recado. Vamos lá. E aí a pessoa, ela pega e joga o pão em cima da bancada, assim, fala, Tó. Eu posso revidar, não posso? Pode. Qual a necessidade que essa mulher tem neste momento de fazer isso? A minha é de querer o pão, de preferência não amassado. Sim. Mas ela tem alguma coisa ali. Aí, na verdade, estou até espelhando isso, tá? Sim. E assim, ela tem algo ali. Eu não sei o que ela está passando. Eu posso só chegar para ela e falar assim, você tá bem? Eu garanto para você que vai mudar totalmente
a O destino, reação dela. Ela pode falar assim, eu não tô legal hoje. Ou eu posso falar assim, você é louca de jogar o meu pão aqui em cima? É outra reação que você acabou de estabelecer ali. Totalmente. E aí eu digo que na nossa vida, o nosso sucesso está vinculado a não que vem para mim e como eu recebo. Boa essa, hein? Que lindo. O nosso sucesso não está... Fala. Não, eu faço questão, porque isso é algo que eu aplico mesmo. O nosso sucesso em todos os campos da nossa vida está vinculado a não que vem para mim, e sim como eu recebo. Dorme com essa, acorda com essa e viva com essa. E é assim. Então a muito comunicação, ela é isso. O nome já fala comunicação. E por conta também, eu falo, né? A gente está aqui para a alma ser conectada. Eu tenho muitas... A minha história tem muitos fatos, não só numerologia número 3. Claro. Mas por quê? Porque eu nunca fui entendida. Nunca. Então, eu fui para curso de oratória, eu fui para o teatro, hoje trabalho com constelação, palestras. Por quê? Porque eu ponho para fora tudo o que eu vivi. Tudo a forma que eu não consegui me comunicar e que as pessoas assim, nossa, como você é grossa. Eu falo, gente, eu grossa, eu só fui direta. E aí vem o quê? A empatia. O que é empatia? Que é um dos processos da comunicação não violenta. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro. Como que eu vou sentir a sua dor? Eu não sou você, Não não tem vivi o que como. você viveu. É isso a grosso, né? Lógico, Grosso modo. lógico. Mas, no meu conceito se colocar no lugar do outro eu pego o meu ponto de vista, deixo ele lá no cantinho reservado, olho o seu ponto de vista e tento colocar em mim. Isso, para mim, é o processo de empatia. Bacana. Aí eu vou falar, como que é essa dor? Não vai ser a sua, Não. mas eu vou sentir. Exemplo, você vê pessoas na rua. Ah, coitado. Coitado? Tá. Você, se estivesse no lugar dele, passaria frio, fome, estaria embaixo de chuva? E fiz uma pergunta para uma cliente. Ela falou, não. Ele não é coitado, ele é forte. Uau. Já muda a perspectiva do Totalmente. outro. Então é isso. Quando eu vou me colocar no lugar do outro, eu não posso colocar com o meu olhar. Eu tenho que tirar, tenho que deixar, porque eu acabo condenando, né? Comunicação não violenta. Posso mostrar esse livro? Fique à vontade. Aliás, livro de cabeceira. Olha aqui, ó. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Dá para ver aí, ó? Muito legal. Empresas, por exemplo, né? Chefes, eu tive... a gente fala de narcisismo muito... Aliás, tá no vocabulário da população. Sim. Fulano é narcisista, ciclano é narcisista. Tá. Eu tive um chefe libanês e ele utilizava um termo em libanês porque ele achava que eu não entendia, mas depois eu fui atrás da tradução e realmente era bem pesado. Mas, enfim... E tudo ele xingava. Então, não saía do jeito dele, ele xingava. Tudo ele xingava. Então, a comunicação dele sempre foi muito violenta, né? Então, assim, puxa vida, não dá para ser dessa forma. Então, a minha necessidade naquele momento é entender o que ele quer. Será que eu estou sendo comunicativa para isso? Relacionamentos amorosos têm muito disso. Até mesmo para você entrar e sair de um relacionamento, né? Muito. Vai em tudo. Vai na empresa, no relacionamento amoroso, vai na família. Eu preciso me comunicar. Mas o Léo não sabe a necessidade que a Karen tem em relação àquele assunto. Eu preciso me expor. Aí entra uma pessoa que eu sou apaixonada, que chama-se Brené Brown. Da TEDx. Maravilhosa. Maravilhosa. É Também as bibliografias dela no meu livro de cabeceira. É mesmo. E aí é onde eu entro, então, com todo o meu aparato para trabalho com a constelação, mas a gente coloca tudo isso junto na mesma sessão, que é você ser vulnerável. E ser vulnerável não é fraqueza. Ser vulnerável é ser você mesmo. E eu falo, eu sou imperfeita. Eu bato no peito e falo, sou imperfeita. E se eu erro, hoje eu não uso mais a palavra desculpa. Eu falo, errei, vou consertar, sinto muito. É isso aí. Não, e é legal, né? A gente estava essa semana aí numa reunião, numa empresa, e várias equipes na reunião. E no final, na conclusão, teve uma pessoa que falou assim, cara, sabe o que está faltando entre a gente aqui nas áreas? Empatia. Empatia. Ele falou, cara... Falou mesmo. Eu não tô nem aí com a sua área, eu não tô nem com a outra área, eu não tô nem... E é isso, é empatia mesmo, né? E trazendo a empatia do jeito que você falou,
ela é importante, porque até para você construir um relacionamento, para quem é empreendedor, com o seu cliente, com o seu funcionário, Sim. né? Eu vou compreender a realidade do meu cliente, eu vou compreender a realidade do meu funcionário. E daí eu vou trazer para mim e falar assim, cara, qual é a minha realidade? Que é eu me aceitar em cima da minha imperfeição. Pô, será que eu não preciso trazer uma liga melhor para tudo isso? Sim. Dentro da minha profissão, quando eu me formei em administradora hospitalar, eu fui trabalhar numa instituição grande, né, no interior, mais no interior, né? E eu tive esse problema sério. Por quê? Porque eu já vinha de uma educação pela minha avó, minha mãe trabalhava por conta de sustentar, né, a casa também. E aí, então, eu tive o quê? Uma educação militar, vamos falar literalmente, né? Aí Mãe-litar. Mãe-litar. Vó-litar, né? Vó-litar. Quando eu vou para o mercado de trabalho e que eu tenho uma equipe de 30 pessoas, quem eu sou? Sargentona. Sargentona, brincalhona, que eu sempre fui. Mas numa imposição muito enfática. Fui mandada embora, claro. Determinista. Porque a equipe segurou. Lógico, Tchau, Karen. Lógico. Né? Quem chegou por último fui eu. E eu que fui mandada embora, que era líder. Lógico. 3 setores. Por quê? Por conta de postura. Então, assim, hoje você fala, qual é a necessidade do meu funcionário em relação a esta tarefa que eu estou pedindo? Porque ele não é uma máquina. Eu não vou ligar meu funcionário com um botão. Se a luz pode queimar, coitado do meu funcionário. Impressionante. Então é isso. Deixa eu ler um trechinho aqui, rapidinho, eu gosto de... culpar e punir os outros são expressões externas da raiva. Se desejamos expressar a raiva plenamente, o primeiro passo é eximir o outro de qualquer responsabilidade por ela. Em vez disso, iluminamos com a luz da consciência nossos sentimentos e necessidades. Ao expressarmos as necessidades, é bem mais provável que elas sejam satisfeitas se não julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Tá aí. Porrada. É isso. Tava marcado na 74 que eu desmarquei, tá? Tem Mas problema. eu gravei. É perfeito, é isso mesmo. Maravilhoso. Deixa eu te falar um negócio. Ô, Léo, vamos pedir pra Karen abrir um desse aqui pra gente... E já vamos pegar uma afirmação aqui também. Que Vai. Hoje você tá sensível. Abre aí, faz a sua mentalização. Vamos ver o que vem de mensagem para nós e para você que está nos assistindo. Quando vocês criaram o programa, vocês tiveram o quê de pensamento e principal objetivo? Vamos lá. Objetivo do programa. Qual programa? Principal era iluminar um pouquinho a cabeça de empresários e líderes que a gente sabe que estão sucumbindo, ainda mais pós-pandemia. Muitas pessoas perderam família, saúde, pessoas queridas e os seus negócios. Levar luz e espiritualidade para esses caras, né? Muitos empreendedores, no momento de crise ou no momento de buscar uma virada, ele vai querer só olhar planilha, plano de ação, números, estratégia, números. E assim como o que fez ele empreender não foi nenhuma planilha, foi uma inspiração, a gente pretende com a alma do negócio que ele busque essa inspiração. E essa inspiração, para nós, ela é divina, ela é espiritual. Ela não é a matéria que a gente acha que ela é. Ela proporciona coisas na matéria, mas ela é divina. Como nós estamos 2 e 1, eu vou abrir do lado e vou ler o lado direito. Tá. Por que lado direito? Na constelação, lado direito representa o masculino, o pai. E o feminino do lado esquerdo. Como eu estou em minoria, não que nós não tenhamos. Todos nós temos a energia feminina e masculina, né? É lógico. Então, ao meu lado direito, vamos lá. Você não precisa de óculos para ler, não. Então, que página que tá? Menina, né? 74. Não, mas deu 93, né? Vamos lá. Não fique a pedir as coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará, com seus resultados positivos, a solução de todas as suas dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração. Trabalho tem a ver com pai? Totalmente. Que louco, né, cara? Totalmente. Número 93.
para vocês. Cara. É ação, né? Muito louco, né? É. Tudo a ver. Exatamente. Puxa uma cartinha aí. Vamos lá. Ah, essa cartinha me lembra uma coisa bem interessante. Se É uma vocês afirmação. Vou pegar uma também, tá? permitem falar, eu tenho as minhas cartas prontas, saindo aí do forno. Que Não dá nem pra legal. você jogar o cabelo, que você tá com o cabelo Gente. curto, mas quando você tiver, você volta aqui. Gente! Adoro. Porrada, vai. Porrada não. O que a gente tá falando até agora? Propósito, espiritualidade. Vocês choraram não. por quê? Sei lá, porque, Uma porque a pequena gente. emoção. É lógico, você causou na gente um vucu-vucu. Eu? É. Jamais. Eu estou confiante que o melhor está vindo. É. Eu gosto do dinheiro e o dinheiro gosta de mim. Amém, Senhor. Rapaz do céu. E dá-lhe pai. E Olha que dá-lhe legal. E dá-lhe pai. Eu gosto do dinheiro. Vamos lá. A minha. Eu conheço pessoas incríveis que vão influenciar minhas finanças positivamente. Caraca! É você. Zinho Fica do conectado céu. aqui. Bom, eu acho que eu vou fechar os dois, né? É. Sou todo gratidão por estar vivo e ser melhor a cada minuto. E Olha. assim seja, assim é. Ó, a gente tem alguns minutos. Ok. Eu quero que você fale rapidamente um recado antes de dar suas redes, onde a gente pode te encontrar, contratar a sua palestra Até e tudo mesmo mais. porque já aparece aqui no Vai no aparecer no GC. GC e tal. Legal. Mas eu queria que você deixasse um recado nesse setembro amarelo que a gente está entrando, né? Sim. E eu sei que é um tema muito sensível, mas necessário a gente falar. E não só. Acho que o propósito da Alma do Negócio, apesar de ser roxinho, é falar desse tema que a gente acabou de dizer, né? Essa crise que os empresários vivem, autoestima, ou se você é funcionário também. Deixa o seu recado aí, com a sua avaliação sobre esse momento do planeta e o que a gente pode fazer para esse setembro amarelo, né? Perfeito. Eu tenho uma palestra que vou aplicar Tá. em alguns municípios já. Estou muito Que feliz legal. com isso. E Como é o nome? O nome dela é Honrando a Sua História na Imperfeição de Ser Quem Você É. Meu Deus. Uau. Já viu que é porrada, né? Por que isso, né? Porque na palestra eu abordo exatamente que o suicídio, ele acontece não somente quando você se enforca, se corta, não. Existe algo muito mais profundo que morre a cada dia e faz com que tudo isso que a gente vive, seja na família, seja no trabalho, seja você empresário, seja você chefe, líder, transforme vidas. Então, dentro desse conceito de honrar a sua história, é fazer com que a imperfeição torne-se o melhor e o perfeito. Sacou, gente? Uau, que pancada. Onde a gente te encontra? Minhas redes sociais é @Karen Vier, termina com H, o Vier. Vier. Isso. No YouTube eu estou com Karen Vier sobre fala sistêmica, onde eu coloco para fora todo o meu conhecimento Legal. baseado na minha história. Claro. Porque minha história também vai ajudar outras pessoas que por algum momento passa por isso, né? Dentro das constelações. Sempre E é- da vida sistêmica. Que É bacana, né? Isso que você traz também, né? Você atrela a sua experiência de vida Sim. ao seu trabalho. Que isso é fantástico, né? Você é a prova viva do seu Exato. próprio trabalho. Exatamente, porque eu sou de Campinas, morei em Valinhos e em um momento eu olhei e falei, estou transformando a minha vida. E eu usava uma frase quântica que eu adoro, assim, o universo que eu posso fazer, que eu ainda não fiz, que se eu fizesse eu transformava a minha vida. Eu utilizei essa frase em 6 meses, mudei para Indaiatuba, aconteceu depois de um ano a minha separação, eu era casada. Aham. Hoje eu sou uma empresária, empreendo, faço parte de um grupo de mulheres também e transformo vidas através da minha história. E agora Gostou? nós é amigo dela, gente. Karen Vier, gratidão pela sua presença. Volte sempre que você quiser. Já ganhou a carteirinha dos Irmãos Campos aqui, né, É Leozinho? isso aí. Bora Tem. lá. E a gente termina sempre assim, né, Leozinho? Mãozinha aqui Aqui, ó. no meio, assim, Opa! Olhando ali, ó. olhando ali. Muita energia para todo mundo, muita luz, muita paz, muita reconexão, Ah, Isso, perfeito. né? Se reconectar é entender quem você é. beijo no coração, até o próximo Alma do Negócio. Obrigado, gente.